Eu queria hoje fazer um vídeo sobre uma das figuras que eu considero das mais emblemáticas da cultura brasileira no século XX. Jorge Amado, que foi o mais traduzido dos autores brasileiros e o mais adaptado, seja para cinema, seja para televisão. Só que fazer um vídeo sobre Jorge Amado, na verdade, é muito pouco, né? Jorge Amado já foi alvo de 500 documentários e acho que ainda tem muito documentário que ainda pode ser feito sobre Jorge Amado, tal a complexidade da sua obra, tal a complexidade da sua personalidade, né? E a grandeza desse grande escritor que foi Jorge Amado. Então eu resolvi focar no meu Jorge Amado favorito, né? Que é o Jorge Amado rural, o Jorge Amado ali do ciclo do cacau, ali da região de Ilhéus e Itabuna, daquelas fazendas em torno dessa região. É desse Jorge Amado que eu queria falar um pouco. Lógico que o Jorge Amado urbano, centrado ali em Salvador, tem obras fundamentais também, né? Que vasculha a singularidade de personagens assim marginalizados e inclusive sobre isso, sobre personagens marginalizados, ele tem uma frase maravilhosa, né? Que está naquele documentário do João Moreira Salles, que é, como é que era? Uma vez um crítico, para me depreciar, disse que eu era um escritor de putas e vagabundos. Foi o maior elogio que eu poderia ter recebido. Eu acho que ele define bem a personalidade de Jorge Amado e o que ele queria com a sua literatura, né? Essa frase que ele diz. Eu queria falar de 3 livros em particular. Eu queria falar do Terras do Sem Fim, que é de 1943. Queria falar de São Jorge dos Ilhéus, de 44. De Gabriela Cravo e Canela, de 58. Eu não sei se os críticos especialistas em Jorge Amado conseguem enxergar isso como uma trilogia. Eu, como leitor apaixonado que sou dele, eu vejo isso como uma grande saga, esses 3 livros. Você tem ali muitos elementos é, maravilhosos sobre o boom econômico do cacau. Você tem ali a conquista da terra, né? Você tem toda a consolidação da grande propriedade rural, você tem a ascensão daqueles chucros donos daquelas terras vastas, né? Você tem a guerra pelo controle do poder político a partir de um certo momento e a perpetuação desse poder através desses personagens que estão nessas obras. E o que eu considero mais genial é que esse microcosmos de Ilhéus e dessas grandes fazendas e dos arredores, eles de alguma maneira é, mostram um modo contínuo de como o Brasil foi construído, como o Brasil foi forjado como nação. Quando a gente lê o Terra do Sem Fim, a gente imediatamente remete a outros processos que já ocorreram no Brasil, que mostra bem como esse país foi formado. Você pode lembrar, por exemplo, do ciclo cafeeiro no Vale do Paraíba, que acabou gerando os grandes barões do café. Você tem o ciclo da borracha na Amazônia, que combinou inclusive com a implantação de uma cidade pelo Henry Ford no meio da floresta amazônica, do tamanho da Bélgica. Inclusive está nesse livro aqui, ó. Essa história que chama Fordland, mas qualquer dia eu falo desse livro que é muito legal. Mas não é o caso agora. E, por exemplo, hoje em dia você vê a expansão do agronegócio na região centro-oeste, invadindo ali a área da Amazônia também, que vai devastando aquela região. Então isso tudo mostra que a história vai se repetindo, né? Tudo é um modo contínuo que permanente. E eu não, eu não, eu não vou aqui entrar em detalhes nos 3 livros, esmiuçar os 3 livros. Eu queria dar um contexto geral para a gente entender essa grande saga, né, que você pode depreender da leitura desses livros de uma maneira conjunta. Nesse aqui, está aqui embaixo, o Terra do Sem Fim, a gente tem a origem da briga pela posse da terra, da grande propriedade cacaueira, em torno ali de Ilhéus, né? E em que as fortunas são forjadas quase que do dia para a noite, e você vai ali ter o conflito dos irmãos Badaró, você vai ter crimes passionais, desbravamento das matas ali pelo litoral baiano, tudo abrindo caminho para a expansão da grande plantação de cacau. Você, em seguida, no ano seguinte, ele publica o São Jorge dos Ilhéus, esse aqui, né, em que, por exemplo, os jagunços, que estão muito presentes na Terra Sem Fim, já são figuras mais
já estão mais à margem ali, né? Já estão mais no pano de fundo. Eles são substituídos assim por uma economia que já está dando sinais de uma sofisticação, criando uma dinâmica própria, Ilhéus que vai crescendo, se desenvolvendo pela febre do cacau. Aí você já tem toda a movimentação da Bolsa de Valores, as politicagens para a construção da barra para aportar os navios que vão exportar esse café, a briga pelo poder político dentro da região. E, lógico, você tem esses personagens que vão mesclando ali os estrangeiros, as prostitutas, os militantes comunistas. E agora você tem os filhos dos coronéis, daqueles coronéis de Terra Sem Fim, já tem os filhos deles, são todos bacharéis, para orgulho dos seus pais, que foram estudar em Salvador, alguns no Rio de Janeiro, em São Paulo. E, por fim, o que é o mais conhecido deles, que é o Gabriela Cravo e Canela, né, que tem todo esse mesmo cenário desses livros anteriores, né, e você tem no primeiro plano o romance do Círio Nassib com a mestiça Gabriela, né, um período de modernização de Ilhéus, o desenvolvimento da cidade graças às exportações do cacau. Embora você tenha esses protagonistas, o Nassib e a Gabriela, a teia de personagens em volta é maravilhosa, é tão maravilhosa quanto os personagens principais. E é isso que faz a obra de Jorge Amado ser genial. E isso, de alguma maneira, me remete muito à obra do Balzac, principalmente aquela famosa trilogia dele, que você tem o Pai Goriot, o Ilusões Perdidas e os Esplendores e Misérias das Cortesãs, em que os mesmos personagens eles vão e voltam, eles transitam por diferentes livros, né? E que vão formando todo um complexo quadro social daquela sociedade, né? Com todos os seus cinismos, escoquerias, gaiatices, contradições, conflitos, violências. Então, você ler esses três livros, você compreende todo o processo formativo do Brasil, o que aconteceu, o que continua acontecendo e que provavelmente continuará acontecendo. Então, Jorge Amado nos ajuda a entender o Brasil. Leiam Jorge Amado.